E a palavra de Deus para nossa meditação neste dia encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Se você aí na sua casa abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo esse texto sagrado, você vai observar que no versículo 21 vai começar falando sobre a história da filha de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, cuja filha estava prestes a morrer, e ele foi ao encontro de Jesus, procurando uma solução para aquele problema. E Jesus, depois de ter conversado com Jairo, Jesus segue-o até a sua casa. Porém, quando Jesus estava seguindo pelo caminho, apareceu entre aquela multidão uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E aquela mulher, meus amados irmãos, como nós lemos aqui nesta passagem bíblica, já havia gastado tudo com os médicos, mas não tinha conseguido lograr êxito no tratamento médico. E a Bíblia nos diz que ela estava indo de mal para pior. E em meio àquela situação que ela estava vivendo, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança no seu coração reviveu. Com certeza aquela mulher já há 12 anos passando por aquela dificuldade, aquela enfermidade, que não a deixava, sem dúvida nenhuma, depois de ter gastado ali com os médicos, procurando uma solução para o seu problema, ela já pensava que não tivesse mais solução. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, da obra que ele fazia, a esperança renasce no seu coração e ela creu que Jesus poderia ser, que Jesus, na verdade, seria a solução para o seu problema. E quando Jesus está ali caminhando para a casa de Jairo, aquela mulher surge em meio àquela multidão. E agora, meus amados, vamos pensar nas dificuldades enfrentadas por ela até chegar em Jesus, Uma mulher que estava ali, ela já há 12 anos naquela situação, com uma hemorragia, estava ali com um fluxo de sangue. Vocês imaginam as dificuldades dela, a fraqueza, podemos dizer assim, e para enfrentar aquela multidão até chegar em Jesus. Mas ela creu que em Jesus estaria a solução para o problema dela. Então, apesar de tudo, ela decide enfrentar aquela multidão. E como nós sabemos também, pelas leis ali dos hebreus, uma pessoa com fluxo de sangue devia estar distante da sociedade.
Ela não poderia estar de jeito nenhum ali no meio daquela multidão. Então, com certeza, ela se cobriu toda para que as pessoas não a reconhecessem, e ela vai ao encontro do Senhor. Quando ela chega até Jesus, ela vai por detrás dele e toca na orla do seu vestido. E quando ela toca no vestido de Jesus, ela sente que o fluxo do seu sangue estancou. E ela sentiu no seu corpo que já estava curada. Aí quando ela sente aquilo, Jesus percebe que dele havia saído poder. Aí ele olha em volta e pergunta, aí ele faz uma pergunta que para os discípulos não tinha sentido. Jesus olha para aquela multidão e diz: quem é que me tocou? E aí os discípulos, surpresos com aquilo, pergunta para o Senhor, diz para o Senhor: mestre, veja que a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor diz: quem é que me tocou? É como se eles dissessem que quase todo mundo tocou no Senhor. E por que o Senhor pergunta quem é que me tocou? Só que na verdade Jesus não estava falando de qualquer toque na orla do seu vestido. Jesus estava falando de um toque diferente, um toque de alguém que tocou nele com fé para ser curado. E aí, meus queridos, aquela mulher, ela ficou assim, vamos dizer, na nossa linguagem, ela ficou sem jeito, diante do Senhor, ficou ali talvez preocupada, mas quando Jesus encara a multidão, ela não resiste, a mulher não resiste e diz: mestre, fui eu quem te tocou. Eu te toquei porque eu estava vivendo esta situação assim e assim. E aí Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esta palavra que trouxemos para a nossa meditação neste dia, meus amados, nos fala do grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, queremos dizer a vocês que, independentemente de qual seja o seu problema, a dificuldade pela qual você está vivendo, a dificuldade pela qual estamos passando, devemos crer através desta palavra que não há problema demasiadamente difícil para o Senhor. Por maiores que sejam os seus problemas, por maiores que sejam as dificuldades, mas creia que o Senhor, Ele pode resolver todo e qualquer problema. Basta que nós nos acheguemos a Ele com fé, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Vamos nos achegar a Cristo com fé, para que Ele possa realizar a obra na nossa vida. Está vivendo um momento de dificuldade? Está passando por um problema que você acha que é difícil? Talvez até um problema de saúde também, talvez você foi no médico e o médico até te desanimou, mas creia que todo o poder está nas mãos de Jesus. Inclusive, Ele nos diz isso no momento da ascensão, no momento em que Ele está subindo para os céus. Ele diz: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Meus amados irmãos, todo o poder está nas mãos de Jesus. Então, assim como o Senhor curou o fluxo de sangue daquela mulher, Ele também pode resolver os problemas que estamos vivendo nos nossos dias. E depois, quando acontece aquele milagre ali, Jesus segue até a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, a filha de Jairo já estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Que a nossa fé seja renovada no Senhor através desta palavra neste dia, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos crer que o Senhor, Ele tem solução para os nossos problemas. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vós. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, aumenta a nossa fé através desta palavra e que possamos crer, meu Deus, que em nome de Jesus
venhamos a entender que não há problemas demasiadamente difíceis para o Senhor. Meu Deus, nos ajude a crer mais em Ti, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajude a vencer. Em nome do Senhor Jesus.